Professor Luan Jesus, da ONG Te Apoio. Primeiramente, boa noite a todos. Eu vou fazer a minha audiodescrição, porque eu acredito que a inclusão é para todos. Então, eu sou um homem negro de 1,85 m, cabelos longos, camiseta azul, calça verde, botas e uso um colar do autismo no pescoço. Eu gostaria primeiro de deixar uma fala que é a seguinte, né? Linkada com o que a Kátia falou, que foi a primeira fala. É preciso uma comunidade inteira para formar um indivíduo. E se é preciso uma comunidade inteira, essa comunidade toda deve ser formada para formar também. Então, eu acredito que todos os profissionais que estão do muro da escola para dentro precisam receber capacitação e formação adequada para lidar com pessoas com deficiência. A pessoa com deficiência ela é um corpo que constantemente é manipulado, muitas vezes por pessoas que não estão preparadas para isso. A gente precisa olhar para esse sentido. E ainda pensando na fala da minha colega Kátia, né, que é minha prima querida, eu vou só discordar, prima. Existe sim restrição alimentar, existe sim seletividade alimentar, e a gente precisa olhar para a ciência quando pensa no que tange a um transtorno, no que tange a uma especificidade de uma deficiência. Porque é quando a gente coloca o que a gente acredita que não é real na frente da ciência que começam os grandes problemas da inclusão, né? Eu não quero voltar muito no assunto, mas eu acho que é muito interessante falar a minha opinião sobre a questão dos cursos. Eu acredito hoje que é ofertado, sim, muita capacitação no município, mas o que eu tenho tido de contato com os profissionais do município, quando eu sou chamado para fazer alguma participação nas reuniões deles, é que quase todas as capacitações elas estão focadas muito na teoria, distantes da prática, e aí a grande verdade é que ninguém mais quer ouvir falar sobre neurociência quando no dia a dia não sabe o que fazer quando a criança entra numa crise. Há um despreparo muito grande. As capacitações, os cursos de pós-graduações, eles se popularizaram muito, mas eles não falam sobre a realidade da sala de aula. Muitas vezes você faz um curso de capacitação e você vê profissionais que nunca estiveram na sala de aula falando sobre como é planejar estar numa sala de aula. E no dia a dia não é dessa forma que funcionam as coisas são diferentes. Eu gostei muito da apresentação da Secretaria. Eu acredito muito no trabalho que a Secretaria Municipal de Educação faz, mas eu queria salientar aqui que, cientificamente, existem 28 abordagens que são adequadas para a intervenção para pessoas com deficiência, especificamente deficiência intelectual e pessoas autistas. Vou falar de autista porque eu sou uma pessoa autista, diagnosticada tardiamente, sou da inclusão também porque passei pela escola em algum momento da minha vida. E dessas 28 abordagens, 10 delas são indispensáveis para o ambiente de escolarização. E aí, então, nas próximas reuniões, já que a Renata trouxe que está cansada de ouvir as mesmas conversas, eu gostaria de propor aqui uma sugestão. Então, que nas próximas reuniões nós falemos sobre qual é o número de profissionais da rede municipal que tem formação em gerenciamento de crises, porque isso é uma coisa que altera o ambiente de sala de aula. Qual professor que não viu o seu ambiente de sala de aula se desestruturar a partir de uma crise comportamental de um aluno autista, de um aluno com deficiência intelectual, de um aluno com TDAH, que é muito comum. E aí, nesse gerenciamento, a gente vai aprender também que esses transtornos compartilham características e, inclusive, dificuldades. Gostaria também que, na próxima vez, nós pensemos em falar também qual o número de profissionais da rede municipal que tem uma capacitação em comunicação alternativa. Nós temos inúmeras crianças que não são oralizadas na escola. Imagine você ser um corpo que não fala no ambiente onde todo mundo te dá ordens. E você não tem a mínima estrutura para poder comentar sobre aquilo que te falam, sobre aquilo que te mandam. Nós temos crianças que diariamente estão com hora marcada para sofrer no ambiente de sala de aula. Porque estar num ambiente onde ninguém entende a sua língua e você não pode se manifestar nele é tortura. Isso é crueldade. Então, acho que a gente pode levantar isso também. Gostaria também que nós pensássemos que, na próxima reunião, nós fôssemos apresentar qual é o número de escolas que tem um protocolo de gerenciamento de crise. Porque gerenciamento de crise ele é feito e desenhado para o indivíduo. E cada ambiente de escolarização tem que ter o seu protocolo de gerenciamento de crise para as crianças que estão ali. Inclusive, seja ele particular, municipal, mas acho que é interessante a gente pensar nisso. Também começar a pensar qual é a forma que a Secretaria está fazendo para aferir
os resultados do processo de atendimento, porque assim, eu sei que os profissionais de educação fazem muito documento. Eu já vi profissional de educação trazer pastas enormes, mas quanto isso está afetando na vida prática desses indivíduos? Porque a inclusão ela vai para além da questão acadêmica. Muitos dos incluídos não vão conseguir alcançar o desempenho acadêmico esperado para a sua idade e para a sua faixa, mas tem outras coisas que ele pode aprender naquele ambiente também. E isso tem que ser olhado e a gente tem que aferir isso. Da mesma forma, eu gostaria de pensar como que a Secretaria está fazendo para aferir o trabalho das parceiras e até mesmo as capacitações oferecidas pelas parceiras. Porque, assim, eu entendo que existe a questão de que fazer uma formação tem que levar a algum ganho, mas eu duvido que algum profissional vai se negar a estar numa capacitação, numa formação e um curso, mesmo que isso não gere para ele depois um recurso financeiro, mas que vai mudar a realidade que ele tem em sala de aula. Que ninguém que escolheu a educação não foi por paixão. Essa não é uma profissão que a gente vai ficar rico, a gente sabe, a gente ouve isso na graduação. Então, quando você está na educação, você sabe que você vai por paixão, por amor, pela vontade de mudar o mundo. Não é só por quanto você vai conseguir em 2 anos aumentar o seu salário. Mas se você tiver um curso que realmente vai mudar a sua prática, vai mudar o seu olhar, você vai se inscrever. E aí a gente tem que pensar, até mesmo nas próximas reuniões, de ter números de quantos profissionais que não são profissionais da educação, não são pedagogos, não são professores, especialistas ou não, titulares ou não, que aderiram a esses cursos, que tiveram acesso a esses cursos, que fizeram, que concluíram e que conseguiram até mesmo implementar isso. Eu não consigo imaginar um ambiente de sala de escola onde a pessoa que varre o pátio não sabe minimamente como lidar com uma pessoa neurodivergente no ambiente, porque ela vai cruzar com essa pessoa o tempo todo. E aí, eu quero dar um exemplo bem simples. Às vezes, a gente faz as coisas na escola e a gente acha que está tudo bem, mas, no final do dia, quem vai colher aquela ação é uma família. E quando a criança não vai bem na escola, ela desestrutura todo o núcleo familiar, porque a escola é a primeira representação de sociedade. E a escola bauruense está dizendo para muitas famílias, não para todas, tem gente que tem muito sucesso, tem gente que está muito contente, tem gente que tem um trabalho que é o trabalho dos sonhos, mas tem famílias que não. Mas para algumas famílias a escola está dizendo, o seu filho não vai ter sucesso na sociedade, a sociedade não vai se movimentar para ele, a sociedade não vai se organizar para recebê-lo. Não existem pessoas com deficiência, existem espaços que evidenciam o quão diferentes nós somos uns dos outros. Essa é a minha fala. Muito bem, Luan. Muito bom.